Bom, meus amigos, então vamos retomar, né, nessa terceira videoaula sobre a nossa apostila de preço de venda, o método de formulação ou de construção do nosso preço de venda através do método Markup, né? Então, nós terminamos falando exatamente sobre o que era esse método, que era você pegar os seus custos de venda, seus custos administrativos, colocar o seu lucrozinho lá que você quer, 20, 30%, 25%, né, que é a margem que todo mundo trabalha, e você soma tudo isso em porcentagem e tira do 100% que seria o preço de venda. Essa diferença, né, esse valor que vai dar aqui, essa diferença aqui, então, é que vai dar para você aqui o seu númerozinho. Cadê o númerozinho aqui? O númerozinho mágico, né? O númerozinho aqui, ó. O seu númerozinho, que é um número que você vai pegar e tirar de 100. E esse número tirando de 100 vai dar um número, que é esse número aqui, que você divide agora então por 100. Então primeiro você tira de 100, depois divide por 100, né? Você tira de 100, depois divide por 100 e você encontra um número abaixo de zero, que é o divisor. Se você quiser, a partir daí você pega o seu custo e divide por esse número. Ou, se você que não quiser assim, você divide por esse número por 1, encontra um número que você multiplicando pelo seu preço de custo, ao multiplicar pelo seu preço de custo, você então terá o seu preço de venda, tá? Aqui ele fala sobre a questão dos 20%, né? Demonstra como é que ele chegou aos 20% de lucro, que é você que determina, 20, 25, 30, ok? Que é o que nós trabalhamos como um lucro saudável de uma empresa, né? Ao final de um período, crescimento de 30%, muito bom, 20 dentro do normal, acima de 30, maravilhoso, ok? E depois disso, né, de explicar como que ele vai fazer uma demonstração matemática explicando que no final o preço de venda tem embutido 20% de lucro, que deve ser o seu lucro, né? Ele continua e aí ele vai dar um segundo exemplo aqui, né? Então ele coloca aqui, ó, o preço de custo, né, aquele que a gente fez no semestre passado, né? R$ 6. Aí ele usou 2,05, que é o markup multiplicador, e encontrou R$ 12,29, 28 centavos, né? É sempre para cima que a gente arredonda, R$ 2,29, tá? Aí de novo ele vai fazer uma demonstração aqui, ó. De novo ele faz tudo de novo aqui, né? Ele bota o preço de venda, aí ele coloca aqui, ó, quanto que foi aqui o custo, quanto que é o ICMS, quanto que é o PIS, quanto é as comissões e quanto são as despesas de venda. Transforma isso tudo em porcentagem, coloca o lucrozinho dele aqui e aí o que ele vai demonstrar para você? Que deu esse valor de 12 reais e 25 centavos, né? E aí ele diz que isso é igual a 2,475, que é o que? Que seria a parte em valor monetário do lucro, que aí ele faz a conta e dividido pelo preço de venda e vai encontrar 20%, né? Para demonstrar, como eu disse, que no seu preço de venda está embutido o seu lucro. Então, vejam, gente, que quem paga os impostos, tá? Lembra que vocês ficam todos horrorizados, vocês ficavam todos horrorizados com aquela coisa de, ah, meu Deus, como o empresário tem que pagar imposto, não sei o que. Não é ele que paga, é você. É você que paga. Sabe quando ele vai pagar imposto? Ele vai pagar imposto no final. Lembrem do demonstrativo de resultado de exercício, o DRE. Lembra? No DRE, no final, tem lá lucro antes do imposto de renda. É nessa hora que ele realmente vai pagar imposto. O imposto que realmente ele paga é o imposto de renda. Mas os outros impostos, quem pagam são os consumidores. Ok? Tá, gente? Vocês precisam compreender isso. Tá? Que quem financia a empresa é o consumidor. O consumidor é tudo. Porque é ele que paga os impostos da empresa, não a empresa. Porque nos preços de venda estão embutidos o quê? Todos os impostos.
Todos os impostos estão embutidos no preço de venda. Ok? Todos os impostos estão embutidos no preço de venda. Tanto impostos federais, municipais e estaduais, como impostos trabalhistas e impostos sindicais. Estão todos embutidos no preço de venda. O empresário só mete a mão no bolso quando ele tem que pagar o imposto de renda. Ok? E aí no Brasil, o que é que eles fazem? Transferem o lucro da empresa para a pessoa física para pagar muito menos imposto de renda. E assim dar um drible no fisco. Tá? Porque nós temos uma legislação esdrúxula que deixa que o empresário transfira o imposto, o lucro da empresa para sua conta pessoal, tá? E aí ele escapa de pagar o imposto de renda de pessoa jurídica e vai pagar aí como pessoa física. E aí o valor vai ser muito menor. Tá? Entenderam como funciona as coisas? Então, em termos de tributação, a gente tem muita coisa a se mudar nesse país se queremos uma cidadania, uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas tenham condições de vida, de bem-estar, uma qualidade de vida melhor, porque existe um desequilíbrio social muito grande, provocado exatamente por toda a estrutura econômica que cobra tudo dos mais pobres e beneficia, em consequência, os mais ricos. Esse é o problema de nosso sistema tributário que precisa ser alterado. Tá, gente? Então, você fica muito claro que quando você termina de fazer os preços, quem paga os impostos é o consumidor. Tá, gente? Ok? Aí ele faz uma reflexão aqui sobre os métodos, né, de preço de venda, verificar que realmente o markup é um método que ele é consagrado pela sua eficiência, né? E depois ele vai falar da margem de contribuição. Gente, margem de contribuição é o seguinte, é exatamente aquilo que vocês viram agora comigo. É a parte do preço de venda que é o lucro. Quanto cada produto contribui com a margem de contribuição. Por que isso é muito importante? Eu saber quanto do meu lucro eu preciso para poder contribuir para manter a minha empresa em pé. Então, margem de contribuição é um valor que é tirado do seguinte: a soma das partezinhas de cada coisa que eu vendo, que é o meu lucro, certo? Então, a parte de todo o lucro, a parte, né, os meus 20, 25, 30% do meu lucro, que vai contribuir para manter, a minha empresa em pé, pagando os meus custos fixos, tá? É para isso que eu preciso da margem de contribuição. Então ele vai falar assim, ó, cálculo da margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Você pega o valor de venda, né? Aí o valor de venda menos o custo direto, o custo indireto, o custo total da venda, ou seja, todos os custos. O que sobrou, o que é, gente? É o seu lucro. Aí ele vai dar um exemplo bem aqui, ó. Aí o que ele fez aqui, ó? Receita operacional. Então, tudo que foi que ele, né? Tudo que ele sobrou depois que operacional, né, gente? Então, tudo depois de que ele vendeu, tirou lá as despesas de venda, sobrou a receita operacional. Dessa receita operacional, ele tirou os custos do produto, quanto ele pagou, e tirou as despesas variáveis, certo? O que sobrou, o que é? É o lucro e a margem de contribuição. Aí ele disse que essa margem de contribuição é 30% em cada produto. E no caso total aqui da empresa, também deu, ele multiplicou tudo por 100 e também deu aqui a margem de contribuição para a empresa. Então é 30%. O que é que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte, que essa empresa aqui, ela tem uma margem de contribuição de R$15 em cada produto. E essa empresa aqui, ela tem um custo dela, que aqui ó, custos de produtos, né? Então aqui ela tem aqui o custo dos produtos e ela tem aqui as despesas, né? Então o que eu estou falando aqui? Na hora que ele paga o produto, na hora que ele paga essas despesas variáveis, que ele paga todos, né, as despesas operacionais, os trabalhadores, tudo, o que acontece? Sobra R$1.500. O que eu vou fazer com esses R$1.500? Bom, a primeira coisa é pagar os meus próprios custos fixos, né? Que não são despesas relacionadas com a minha produção, né? Então,
a isso nós vamos chamar de seguinte: ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É o tanto que uma empresa tem que vender para pegar aquela parte que é do seu lucro, que ele não vai ser destinado para você a te dar lucro, mas a manter a sua empresa viva. Gente, isso é muito importante, tá? Então, uma parte do meu lucro eu tenho que garantir que mantenha a minha empresa viva. Como é que eu sei isso, gente? Através do ponto de equilíbrio. É o tanto que eu vendo que eu não tenho lucro, mas eu também não tenho despesas. Ok? Existem 3 tipos de ponto de equilíbrio: o contábil, que pega tudo que eu vendi, pega só a parte do lucro, ou seja, a minha margem de contribuição de tudo que eu vendi, né? Ou seja, o que seria lucro, e vai verificar o seguinte: todas as minhas despesas fixas, tá? Despesas fixas, água, luz, telefone, salários dos meus colaboradores, tudo aquilo que eu sou obrigado a pagar todo mês. Tá? Então eu vou pegar essas despesas fixas e vou dividir pela minha margem de contribuição de cada produto, para saber quanto que eu tenho que vender daquele produto para a empresa ficar em pé. Ok? Depois você tem aqui, ó, a margem financeira, tá? Aqui, ó, ponto de equilíbrio contábil. Os gastos fixos pela margem de contribuição, tá? Então aqui é para saber o seguinte: quanto que eu tenho que vender para poder conseguir manter a minha empresa funcionando, mas eu não tenho lucro, tá, gente? Aqui, ó, depois vem um ponto de equilíbrio financeiro ou de caixa. Então aqui é os gastos fixos menos gastos não desembolsáveis, tá? Então o que é esses gastos aqui não desembolsáveis, tá? Por exemplo, a amortização, né, e a depreciação. Lembra que a gente estudou a depreciação, o envelhecimento das máquinas? Você tem que guardar aquele dinheirinho, lembra? Guardar aquele dinheirinho para quando ela quebrar, você está no ponto de devolvê-la. Nesse aqui, você tira esse valor da depreciação e da amortização, ou seja, ou que você está pagando pela máquina, ou que você já está guardando para que posteriormente você possa comprar outra máquina, ok? Então, aqui você está, vamos dizer assim, desfazendo-se, não contando com esse dinheiro. Por que você faz isso, gente? É porque você está numa situação muito delicada e quer saber se você tem realmente dinheiro para pagar o mínimo. Aí você renuncia a fazer a sua poupança, né? Ou a sua depreciação, ou a sua amortização de uma dívida para poder a empresa em pé. Entendeu? Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele é quando a situação, quando a vaca, né, já está indo muito lá para o brejo, tá? Agora, o ponto de equilíbrio econômico, ele é muito interessante, porque é o que nos interessa na empresa, tá? Porque aí é o seguinte: você coloca os gastos fixos e você coloca aqui ou um lucro desejado ou o custo da mercadoria que você quer que ela seja paga totalmente. Então vamos dizer o seguinte: os meus gastos fixos, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Meus gastos fixos são R$3.000 e eu comprei 5.000 de mercadoria, tá? Então vai dar aqui 3.000 de custo fixo com 3.000 de mercadoria, né? São 8.000. Então 8.000 é o que eu preciso para quê? Para pagar tudo que eu devo para os meus credores e para deixar a minha empresa em pé. Água, luz, telefone, internet, meus empregados, tudo que eu tenho de custos fixos, né? Aluguel e por aí vai, né? Eu pego isso e divido o quê? Pela minha margem de contribuição, ou seja, quanto que de lucro eu tenho dos meus produtos vendidos. E aí eu vou saber o quê? Quantos produtos eu tenho que vender para poder o quê? Ter um equilíbrio econômico. De novo, gente, isso aqui eu ainda não tenho lucro, tá? Falou em ponto de equilíbrio, vocês podem trocar isso por ponto de sobrevivência, tá, gente? Ponto de equilíbrio, que é o que mais interessa, contábil, ou ponto de equilíbrio econômico, ou seja, quanto que eu tenho que vender para deixar pagar os meus gastos fixos, ou quanto que eu tenho que vender para, além de pagar os meus gastos fixos, eu poder cobrir as minhas compras, né, o que dos meus fornecedores do mês, né, o que eu comprei para poder girar no negócio, tá, que é o ponto de equilíbrio econômico.
que são mais importantes, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio contábil, tá? Eu estou falando em quanto que eu tenho que fazer no mês para sobreviver, para manter a empresa viva, mas eu não tenho lucro, tá? Eu não tenho lucro. Então, as empresas perseguem tudo acima desse valor, porque abaixo desse valor eu vou falir e acima desse valor eu vou ter lucro. Então, esse é o momento do divisor de águas. E toda empresa bem estruturada sabe todo mês quanto ela tem que fazer, no mínimo, para ter lucro. E é daqui que eles tiram isso, tá, gente? Por isso que nós trabalhamos com a administração financeira, porque a gente já sabe quanto a gente tem que, a nossa meta. Sabe a história da meta que toda empresa tem? Meta semanal, meta quinzenal, meta mensal, meta semestral. Ela tira daqui, do ponto de equilíbrio. Porque ela sabe o mínimo que ela tem que fazer para poder se dar bem, ok? Então aqui ele vai dar um exemplo, né? Ele coloca aqui o preço de venda 400, custo de produção e custo de venda 200, custos fixos 20 mil e depreciação 2 mil, né? Então ele fala aqui, ó, custos de oportunidade, o lucro, né? Ele chama de custos de oportunidade, tá, gente? É outro nome para lucro, tá? 5 mil reais, tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai fazer aqui, ó. Portanto, temos 400 menos 200, temos 200 reais. O que é esses 200 reais? Aqui, esses 200 reais seriam, o 400 é o preço de venda e o preço de custo e os custos totais para a venda, né? Ou seja, aqueles custos de produção e custo de venda é 200, então ele vai ter o quê? Uma margem de contribuição de 200, tá? Então a margem de contribuição, ou seja, o lucro dele aqui seria 200. Então, o ponto de equilíbrio contábil dele, se ele tem 20 mil, aqui no caso, despesas fixas, 20 mil despesas fixas, e cada vez que ele vende um produto, ele tem de margem de contribuição, ou seja, que paga, né, os custos da mercadoria e pagam também os custos de venda, 200, sobrando 200, tá? Então, esses 200 que sobram, se ele dividir pelos custos fixos deles, ele vai descobrir que ele tem que vender 100 unidades. Então, o que é 100 unidades? É a meta dele para que ele possa, com isso, tá? 100 unidades, que ele possa, com isso, pagar as despesas que todo mês a empresa tem, tá? Então, se ele vende acima de 100, ele já passou os custos fixos. Se ele vender abaixo, ele nem paga os custos fixos da empresa. E nesse caso, ele está considerando que essa empresa só tem um único produto, tá? Ok? Aí, como exemplo, ele está dizendo aqui, equilíbrio financeiro. Daqui, gente, ele tirou 2 mil reais, que é o quê? Que é a amortização ou a depreciação dos seus equipamentos. Então ficou o que? 18 mil. Ele dividiu de novo por 200 e ele sabe que com 90 unidades ele já paga os custos fixos. Só que ele não está botando na poupança o dinheiro para pagar a amortização do equipamento que ele comprou ou guardando dinheiro para quando a máquina quebrar ele ter como repô-la, ok? Sem precisar fazer empréstimo, tá bom, gente? E aqui no que nos interessa, o outro, né, o econômico, ele colocou que ele quer mais 5 mil aqui, ó, 5 mil de custos de oportunidade, tá? Aqui eu posso dizer também que é o seguinte, que esses 5 mil seria para pagar os meus fornecedores do mês, tá? Aquelas coisas que eu comprei fora os meus custos fixos, que os meus fornecedores, o material, o equipamento, ou até o produto que eu revendo, né? Que são 5 mil reais. Então, com 20 mil reais eu pago todos os custos fixos e com mais 5 mil eu pago os meus fornecedores. Então, eu sei que com 25 mil, se eu fizer 25 mil, eu paguei todo mundo. Aí eu divido por 200, que é quanto eu tenho de lucro a cada venda desse único tipo de produto, e vou encontrar que eu tenho que fazer o quê? 125 unidades de venda no mês para mim poder o quê? Pagar tudo que eu tenho que pagar todo mês, aquela obrigação mensal, mas também o que eu investi, né? O que eu investi através da compra com meus fornecedores
Então, a partir do 126, 127, 128 e daí em diante é que eu vou obter o que, gente? Que eu vou obter lucro, tá? Lucro. Então, veja, nós aprendemos nesta unidade sobre preço de venda, método Markup, onde eu somo, então, aquelas despesas que não entraram no preço de custo, tais como despesas de venda, impostos como PIS, como COFINS, como ICMS, tá? Coloco as comissões de venda, as despesas administrativas, tá? Custos que eu tenho com toda a parte administrativa, ok? Despesas financeiras que possam aí estar embutidas. Coloco tudo isso em porcentagem e essa porcentagem eu vou tirar, ainda adiciono um lucro que eu quero ter 20, 25, 30%. Somo tudo isso e tiro de 100 esse valor, tá? Esse valor que eu vou ter, que eu tiro de 100, depois eu divido por 100, encontro um número menor que zero. Esse número menor que zero, eu pego o meu preço de custo, certo? Meu preço de custo, desse número menor que zero, e o que eu faço? Aí eu vou e divido, por esse meu preço de custo e vou encontrar meu preço de venda. Se eu quiser trabalhar com o Markup multiplicador, então antes de mais nada, eu pego esse número que é abaixo de 0, 0, alguma coisa, e vou pegar esse número e coloco 1 e divido por esse número. Ao colocar 1 e dividir por esse número, eu encontro um número que é o Markup multiplicador. Aí, então, eu multiplico esse Markup multiplicador, esse número mágico, e pelos meu preço de custo, que eu já sei, que eu já fiz, encontro o meu preço de venda. Depois que eu descobri meu preço de venda, eu faço a minha margem de contribuição, ou seja, aqueles 20, 25, 30%, quanto é aquilo, né, de cada produto que eu tenho para pagar as minhas despesas que todo mês a empresa tem. É o mínimo para ela funcionar. E com essa margem de contribuição, aquele lucro que cada venda dá, eu vou fazer o meu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio, gente? Então, é aquele instante em que eu não estou devendo, mas eu não lucrei. Tá? Então, é o mínimo que a empresa tem que fazer. Aí o contábil é baseado o quê? Em despesas fixas dividido pela margem de contribuição, pelo lucrozinho de cada produto, certo? O ponto de equilíbrio econômico é as despesas fixas menos, certo? Menos, tá? Aí a gente tira das despesas fixas, a gente esquece, porque a situação tá feia. Então a gente esquece e tira aquilo que dá amortização, certo? Ou a depreciação, tá? Então eu não vou guardar dinheiro para pagar e nem para substituir posteriormente a máquina. Aí eu tenho o equilíbrio financeiro. E, por último, eu tenho o equilíbrio econômico, que esse é o mais interessante, porque eu coloco as despesas fixas e o que eu investi no mês. Ou seja, para também pagar os meus fornecedores. Então, estou tranquilo. Paguei tudo que eu tenho que pagar para a empresa funcionar. Paguei os meus fornecedores que fornecem as coisas para mim. E a partir daí, agora sim, tudo que vier é o que? É lucro, tá? Então esse aqui seria um ponto de equilíbrio econômico, ok? Então foi isso que nós vimos nessa nossa aula.